Olá, meus prezados, aqui quem vos fala é o pastor Célio e nós estamos aqui neste momento para mais uma meditação sobre a palavra de Deus, que está baseada em Mateus capítulo 26 e 27 e também no Evangelho de Lucas, em algumas passagens da vida de Lucas, e nós queremos falar sobre alguns episódios, algumas coisas da vida de Judas Iscariotes. Quando nós olhamos a nossa vida, muitas vezes nós encontramos pessoas que são cercadas de privilégios, né? Tem pessoas que, cercadas de privilégios, elas aproveitam os privilégios, são bem-sucedidas. Outras pessoas, embora tenham privilégios na vida, eles aproveitam os privilégios que alcançaram. Muitos se vitimizam, muitos se acham excluídos da sociedade, mas infelizmente não é assim. Tem pessoas que têm privilégios e são abençoadas e usam os privilégios que têm, e outras infelizmente não. E o que nós queremos ver sobre a vida de Judas Iscariotes é que ele foi também um discípulo privilegiado. E no entanto, o final da vida de Judas Iscariotes foi lamentável. Tirou a própria vida, suicidou-se. Mas, veja, muito embora ele tivesse muitos privilégios, soube aproveitar os privilégios que ele teve. E nós queremos listar aqui alguns privilégios que Judas Iscariotes teve. Primeiro, ele foi escolhido por Jesus para ser um dos seus discípulos. Você pensa que alto privilégio não teve Judas Iscariotes ao ser escolhido para ser um discípulo de Jesus? Quantas pessoas poderiam ser escolhidas e não foram? Quem sabe pessoas que tinham um melhor caráter do que Judas Iscariotes, mas não foram. Mas Jesus escolheu, Jesus chamou, como chamou Pedro, como chamou Tiago, como chamou João, como chamou Bartolomeu, também chamou Judas Iscariotes para ser seu discípulo. E o que é ser um discípulo? Ser um discípulo é ser um aprendiz. É aquela pessoa que vai estar ao lado do seu mestre para aprender não somente teoricamente, mas vai aprender na prática. E foi o que aconteceu. Jesus escolheu Judas Iscariotes para ser um aprendiz, um discípulo, e isto foi um privilégio muito grande. Se não bastasse o fato dele ser escolhido para ser um discípulo, quando Jesus resolveu chamar 12 apóstolos para serem os seus enviados, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado, Jesus também escolhe agora Judas Iscariotes para ser um dos seus apóstolos. Um chamado especial que Judas teve para ser um apóstolo de Jesus. Será que naquele grupo de discípulos não existia uma pessoa mais bem qualificada, uma pessoa de caráter ilibado, uma pessoa que tivesse mais qualidades positivas do que Judas Iscariotes? Mas, no entanto, meus prezados, Judas Iscariotes teve o privilégio de ser escolhido apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, né? Jesus olha para todo aquele grupo que estava ali e coloca os seus olhos em Judas Iscariotes e o chama para ser apóstolo. Primeiro, o privilégio de ser discípulo e agora o privilégio de ser apóstolo de Jesus.
Será que Judas não poderia ter considerado o privilégio que ele estava tendo? Infelizmente, nós vemos que não. Mas o segundo privilégio que nós vemos Judas Iscariotes alcançando é que, por ser escolhido apóstolo e discípulo, agora ele andava com Jesus. E o que significa andar com Jesus? Significa observar o comportamento de Jesus, significa absorver o caráter de Jesus, significa ver que Jesus, tudo que ele fazia era de bom. Jesus curava as pessoas, Jesus acolhia as pessoas, Jesus aceitava as pessoas, não importava se era um leproso que era um rejeitado pela sociedade, não importava se fosse uma mulher que era considerada uma pessoa de segunda categoria de ser humano. Não, Jesus, ele acolhia as pessoas. Então Judas teve o privilégio de andar com Jesus e ver todas as coisas que Jesus estava fazendo. Mas não somente ele via o que Jesus fazia, mas ele ouvia a palavra de Jesus. A palavra de Jesus era uma palavra vinda de Deus. A palavra de Jesus era uma palavra de salvação. A palavra de Jesus era uma palavra de chamada a todos os pecadores para virem para Deus. A palavra de Jesus era a palavra de ensinamentos de Deus, coisa que Judas Iscariotes teve o privilégio de ter na sua vida. Todo o tempo ele estava ouvindo as palavras de Jesus, e dos seus lábios saíam palavras de graça, de sabedoria, de poder, de amor, palavras que calavam no coração das pessoas e transformava, edificava as pessoas de tal forma que cada dia que se passava era muito grande o grupo de pessoas que estava seguindo ao Senhor Jesus. Veja, se você tivesse o privilégio de estar ali aos pés de Jesus, veja se você tivesse o privilégio de acompanhar Jesus. Se nós tivéssemos esse privilégio, será que a sua vida, que a minha vida, ou teria um final como teve a de Judas Iscariotes? Eu acredito que não. Mas infelizmente Judas não aproveitou esse privilégio de andar com Jesus, de ouvir ao Senhor Jesus. Um outro privilégio que nós temos aqui na vida de João, o privilégio de Judas: curar, pregar e expulsar demônios. Jesus disse: ide expulsar os demônios. Quem influenciou Judas a trair Jesus foram os próprios demônios. O demônio entrou em Judas Iscariotes, mas ele teve autoridade antes disto de expulsar os demônios das pessoas. Veja que privilégio, meu prezado, minha prezada. Nós temos esta autoridade: pregar a palavra, curar os enfermos, expulsar demônios. Ele foi realmente privilegiado porque ele teve esta autoridade. Judas experimentou na sua vida o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo, e a ter sido uma outra pessoa depois de ter passado por todo esse discipulado, de não somente ouvir ao Senhor Jesus, mas também de fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou que eles fizessem. Então Judas teve esse privilégio. O que você faria com um privilégio desse? Será que nós esqueceríamos? Será que nós deixaríamos de lado? Será que nós seríamos movidos por alguma outra coisa, por uma outra vaidade, por uma outra opção, a não ser seguir o Senhor Jesus? Quantas pessoas, meus prezados,
já não foram alcançadas pelo poder de Deus, já não foram curadas, já não foram batizadas com o Espírito Santo. E são mais aquelas pessoas que estão desviadas, que estão fora da igreja, do que aquelas que estão dentro da igreja. O que levou essas pessoas a saírem da igreja? O que levou essas pessoas a desprezarem as coisas de Deus e deixarem os caminhos do Senhor, estarem desviadas? Eu não estou falando daqueles que talvez estão sendo crente em casa, porque hoje existem muitos recursos, existe a internet, existe a televisão, mesmo assim não está muito certo, mas ainda não abandonaram o caminho da verdade, como Judas Iscariotes fez, traiu a Jesus. Então é momento de nós refletirmos sobre isso. Judas Iscariotes teve muitos privilégios, e nós também temos privilégios. Um outro privilégio que nós vemos Judas Iscariotes é quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele lavou também os pés de Judas Iscariotes. Que alto privilégio, né? Ali estava o Filho de Deus ocupando o lugar do escravo. Porque quando uma pessoa era convidado para participar de uma ceia na casa de um amigo, de um parente, quando ele chegava lá, aquele que o convidou pedia para que o escravo lavasse os pés dele, para que ele participasse, porque as pessoas viam da rua com os pés empoeirados, com os pés sujos. Então havia uma necessidade de lavar os pés, e quem fazia aquele trabalho era um escravo. Veja o privilégio que Judas teve. Jesus se colocou ali na posição de um escravo para lavar os pés dos discípulos. A situação era tão humilhante. Pedro disse: Senhor, tu não lavarás os meus pés. Eu não posso aceitar que o Senhor, mestre, que o Senhor, que é o nosso Senhor, faça uma coisa dessas. E Jesus disse: olha, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Judas teve esse privilégio. Jesus lavou os seus pés e Judas estava tendo parte com Jesus. Será que Jesus não sabia do coração de Judas Iscariotes? Será que Jesus estava ali inocentemente? Não, Jesus sabia do que estava no coração de Judas Iscariotes. Jesus sabia de todas as coisas. Jesus sabe o que passa no íntimo das nossas vidas. Nós podemos esconder dos homens, nós podemos esconder das pessoas, nós podemos ser dissimulados na igreja ou fora da igreja, mas o Senhor sabe de todas as coisas que passam no nosso interior. Portanto, Jesus sabia quem era e o que se passava no coração de Judas Iscariotes. Ele era um privilegiado, meus prezados, e no entanto não aproveitou, não usufruiu do privilégio que ele teve naquele momento. Quem sabe aquele momento que Jesus estava lavando os seus pés, ele poderia ter refletido, porque ele estava pronto para entregar Jesus, para atrair Jesus. Ele poderia ser demovido daquela sina, daquilo que ele havia determinado para a sua vida, mas ele não fez. Ele continuou no seu desvario, ele continuou naquele objetivo que ele tinha, de trair Jesus. Judas não era somente um traidor, Judas também era um ladrão, porque a Bíblia diz que tudo que se lançava na bolsa, ele roubava. Mas ali estava Jesus como um escravo, lavando os pés de um traidor, e Judas recebeu isso de Jesus. Então veja, muitas pessoas são cercadas de privilégios, muitas pessoas são cercadas de amor, muitas pessoas são chamadas para uma missão especial, para algo especial. Muitas pessoas, muitos filhos têm pais exemplares, têm mães exemplares,
e muitas vezes estão vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, não corresponde ao privilégio de uma vida abençoada. Judas, ele poderia ter mudado a sua vida, Judas poderia ter mudado a situação, mas infelizmente ele não conseguiu, ele não deixou daquela sua obstinação. E o último privilégio que nós vemos aqui, que deve ter outros, é que Judas teve o privilégio, sabe do quê? De participar da primeira ceia. Sim, Jesus, ele fez a última Páscoa, diante de Deus foi a última Páscoa, embora os judeus continuaram celebrando a Páscoa, mas dentro do plano de Deus, a última Páscoa foi Jesus quem a celebrou naquele dia. Mas depois da Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor. E ele mandou que os discípulos o fizessem. E Judas teve o privilégio de participar dessa primeira ceia, aonde Jesus falou: este é o meu corpo, que por vós é partido. Comei dele todos. Pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue, que será derramado por vós e pela redenção do mundo. Judas estava ouvindo da boca de Jesus um pronunciamento, uma palavra que ninguém poderia pronunciar a não ser Jesus, que seria naqueles dias o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Judas teve o privilégio, meus prezados, de receber ali das mãos de Jesus o pão, mas mesmo assim ele não foi demovido daquele seu objetivo macabro, demoníaco e satânico. Será que Jesus não sabia que Judas Iscariotes ia traí-lo? Jesus não o excluiu da mesa, Jesus não o mandou embora naquele momento, não. Jesus não falou: você não é digno de participar da primeira ceia. Mas ele deixou Judas. E Judas, o traidor, tomou do pão, que era o símbolo do corpo de Cristo, bebeu do vinho, que era o símbolo do sangue de Cristo. Mas aquele momento foi um momento terrível, porque quando ele executou, quando ele fez aquele ato, o diabo entrou nele. E Jesus disse para ele: aquilo que você tiver de fazer, façam depressa. E Satanás entrou em Judas e ele foi para os sacerdotes para entregar Jesus, porque ele já havia feito um acordo com eles, que se eles dessem o dinheiro, ele mostraria o lugar exato aonde Jesus poderia ser preso sem muito tumulto, sem muito alvoroço. E Judas então saiu dali, foi ter com os sacerdotes e levou os soldados para o Monte das Oliveiras, o Getsemane, aonde Jesus foi preso, aonde Judas chegou ali e beijou o rosto de Jesus. E Jesus disse: amigo, para que vieste? Ele foi para consumar aquilo que ele já havia projetado. Veja, meus prezados, o privilégio que teve Judas Iscariotes. Mas ele não usufruiu, ele não aproveitou do privilégio. Prezados, nós precisamos aproveitar os nossos privilégios. Nós estamos vivendo na época da graça de Deus, aonde a porta da salvação ainda está aberta, aonde a porta da salvação ainda está dilatada para todos aqueles que querem ser salvos. Mas vai chegar um dia que esta porta da salvação ela vai se fechar e não haverá mais salvação, porque o mundo, esta terra, ela vai entrar numa situação terrível, quando o anticristo vai reinar neste mundo, vai tomar conta das pessoas, e aqueles que tiverem ainda uma fé em Jesus, que ficarem aqui, que não forem arrebatados,
para o reino celestial, vão sofrer perseguição, vão ser mortos. Mas enquanto a porta está aberta, Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus e a porta. Vamos aproveitar esse privilégio. Ainda a graça de Deus está valendo para nós. E nós precisamos desta graça. Um dia a porta ela vai se fechar. Acabará a oportunidade. Acabará o privilégio. E aqueles que rejeitaram serão rejeitados também. Esta palavra, Judas teve privilégios, mas não soube usufruir. Que nós possamos aproveitar o privilégio, a oportunidade da graça de Deus. Deus que abençoe a sua vida. Deus que abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.